Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você com o programa Cristo no Lar. Nesta manhã, neste novo mês que iniciamos, isso mesmo, mês de julho, hoje terça-feira, dia 4, queremos louvar, agradecer e bendizer ao nosso Deus por mais essa oportunidade, por mais esse momento que Deus concede a todos nós de estarmos vivos, de colocar a nossa vida a serviço, na entrega, na doação, na partilha, na gratuidade e na generosidade. Só os generosos, só aqueles que sabem partilhar e compartilhar, coloca em Deus a sua plena e total confiança. E nós queremos continuar caminhando sempre nessa presença, nesse amor de Deus que vai orientando, fortalecendo, nos ajudando a cada dia a vivermos a experiência da graça de Deus. Isso mesmo, a graça de Deus que nos conduz, que nos leva sempre com a força necessária e precisa para continuarmos percorrendo o caminho, uma vez que o caminho só se faz caminhando. Então, meu bom dia, minha saudação a você de longe, a você de perto, a você que sempre está sintonizado conosco aqui através das ondas do rádio, Rádio Café 98,9, no programa Cristo no Lar. Muito bem, após essa mensagem musical, nós continuaremos a nossa reflexão, como já em vários programas estamos refletindo para a compreensão, da palavra de Deus. Sua palavra, o texto, o contexto, o pretexto, aquilo que chega até nós como orientação do próprio Deus, uma vez que a palavra inspirada por Deus de uma experiência vivida pelo seu povo. Então, qual a mentalidade bíblica que nós percorremos, fazemos este caminho? Outro dia li um conto de uma jovem de lindos olhos e que por tal motivo era admirada e perseguida pelos homens. Nessa história, meu irmão, minha irmã, de ciência e ficção, se dizia que seus olhos, para ela, eram ocasião de pecar. E como esta menina lia todo dia a Bíblia, um dia leu esta frase: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Capítulo 5, Evangelho de Mateus, versículo 29. Então, ela tomou uma fatal determinação. Jogou um ácido em seus olhos para que se queimasse e assim perdeu a vista para sempre. Olha, isso não é senão uma história que foi imaginada por um novelista, alguém que conta um conto, uma história, com o fim de demonstrar o que pode acontecer ao interpretar a Bíblia ao pé da letra e sem consultar ninguém. Suponhamos que o exemplo seja certo. Se a menina tivesse perguntado a um sacerdócio, a um líder da comunidade, alguém na intimidade com a palavra de Deus, este teria dito que esta frase da Bíblia não se deve interpretar assim, mas que se trata de uma figura literária. O que Jesus nos quer dizer aqui é que quando há alguém que ama muito, ou algo que se ama muito, e esse algo tão precioso é ocasião de pecar, deve renunciar a isso. Por exemplo, renunciar a uma amizade perigosa, deixar um negócio sujo e tantas outras coisas mais. E isso mesmo que nos custe muito. Mas Jesus em nenhum momento nos quer dizer que tenhamos que mutilar nosso corpo, que está criado à imagem e semelhança de Deus. Até mesmo os fundamentalistas que levam a Bíblia ao pé da letra, você não vê mutilado. Como é diferente interpretar a Bíblia sozinho ou consultando o entendido? Se alguém não sabe, não consulta ninguém, pode enganar-se ao interpretar a palavra de Deus. Isso que não se sabe, ensina o outro, é como um cego que guia outro cego, já diz o Evangelho. Os dois vão ao abismo. Lá no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, versículo 14. Então, caros irmãos e irmãs, este fato é uma simples fantasia de um escritor. Mas todos conhecemos em nossos tempos fanáticos seguidores que chegaram ao suicídio coletivo e com a Bíblia na mão, com a má interpretação, com a má compreensão daquilo que quer dizer a palavra de Deus. Então é muito importante ter critérios claros
para interpretar a palavra de Deus. E a tentativa, então, desse diálogo nesta manhã é para que a gente tenha clareza do pensamento, que a palavra de Deus ela é sempre palavra de vida para nós. A verdade nos fará livres. Mas queremos buscar sempre cada vez mais a verdade para corrigir os erros que pode acontecer na vida do ser humano, da pessoa humana. Mas não é uma interpretação que se possa fazer fundamentalista da palavra de Deus. Até porque toda interpretação fundamentalista na existência da história causou caos, trouxe morte, trouxe sofrimento para a humanidade. Então, a mentalidade bíblica, o critério ou o modelo de pensar que normalmente se interpreta a palavra, nós vamos explicar a mentalidade a partir dessa experiência de comunhão, de comunidade, a partir da experiência de vida. Como lembrava, todo momento da história que houve o fundamentalismo, ele trouxe mal, ele trouxe tragédias, ele trouxe morte, trouxe sofrimento, trouxe exclusão. Todas as vezes que quer usar a palavra de Deus para fazer a palavra falar aquilo que ela não fala. Como essa pequena historinha contada aqui, que vai de encontro com o Evangelho, quando Jesus diz, né? Se o seu olho, se a tua mão, os teus pés, o que te leva a pecar, corta. Claro, uma figura ali figurada, para que a gente possa entender que é preciso abandonar as práticas, que seja a mão, seja os olhos, seja os pés, ou até mesmo o coração, possa levar ao distanciamento da graça e da comunhão de Deus, na relação salvífica que Deus tem, que Deus age em favor da humanidade, em favor de seus filhos. Então é preciso essa importância da gente compreender e da gente, na compreensão, realizar, fazer, cumprir a vontade dele. Então, a mentalidade bíblica católica, histórico, é crítica. O católico, com um profundo sentido de fé e de oração, valorizou em todo o tempo o estudo sério da Bíblia, da Palavra de Deus. Este estudo aproveita as contribuições de várias gerações e dá um sério fundamento à nossa espiritualidade bíblico-catequética. Quer dizer que não é nada fácil começar a estudar a Bíblia. Isso implica um mundo de conhecimentos. E a Igreja Católica está ciente que ler a Palavra de Deus, a Bíblia, sem uma adequada preparação, é tentar a Deus. Deve-se preparar para lê-la. Senão pode acontecer qualquer coisa. Assim ensina a história. Uma pessoa que sabe pouca história e pouca geografia e não tem costume de situar o que lê em seu contexto próprio, pode, com a Bíblia na mão, dizer grandes barbaridades, dizer coisas erradas, ensinar o que a palavra de Deus, como dizia no início, não ensina, não fala. Então, por isso, essa grande importância do estudo da palavra de Deus. Essa grande importância da compreensão, da busca do entendimento da vida que acontece a partir da vida contida, expressa, vivida, experimentada, experienciada da palavra de Deus. Então, por isso que um estudo sério da Bíblia, um estudo sério da palavra de Deus, exige de nós conhecer do melhor modo possível o texto sagrado em sua língua original ou em suas traduções e manter-se razoavelmente fiel ao texto. Conhecer a origem, a formação e a transmissão dos livros sagrados, seus muitos e variados estilos literários e o contexto histórico que foram escritos. Exige-se também conhecer os condicionamentos culturais próprios da época em que se encarna e se transmite a palavra de Deus. Sem dúvida, meu irmão, minha irmã, muitos elementos culturais daquela época são relativos, mutáveis e passíveis de melhoria. Exige-se a diferença radical, ainda que complementar, entre o Antigo e o Novo Testamento, já que existe uma grande evolução e mudanças doutrinais entre os mesmos, tanto do Antigo como do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento, melhor dizendo. Exige-se ver toda a Bíblia como caminho para a plenitude em Cristo. É o que se chama o cristocentrismo bíblico. Existe uma infinidade de problemas que exigem aos estudiosos da Bíblia ser humildes e alegres, convencidos de que o estudo da Bíblia é difícil e ao mesmo tempo fascinante e inesgotável.
Então, mas para isso é preciso pegar, né? Já dizíamos no programa atrás, não basta deixar na estante, na sala, como se fosse um acessório de enfeite. Não, a palavra de Deus é palavra de vida. Então a Bíblia não deve ser nunca exposta como enfeite, mas colocada em nossa vida, no desejo, na busca da compreensão, do entendimento, da relação da vida que vai acontecendo aqui e colar na nossa vida de fé em nossas comunidades. A palavra de Deus para nós hoje, nessa terça-feira, dia 4 de julho, nesse novo mês que nós iniciamos, é o texto do capítulo 8 do evangelista Mateus, versículo 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação. Palavra da salvação, que é palavra de vida eterna, que é palavra encarnada no meio de nós. Olha, meu irmão, minha irmã, no perigo, volta-se os discípulos para Jesus com um grito de socorro. Tem, pois, confiança nele, só ele pode salvar. Jesus, todavia, os censura como homens de pouca fé. Mas então, o que significa ser homens de fé? Jesus dormia. Eis o modelo dos discípulos. Se dormia, não podia ajudar e parecia-lhes que se perdia o momento justo para uma possibilidade de intervenção. Acontece que o Senhor conhece o momento justo. Por que Deus não intervém? Por que o Senhor faz isso? Porque permite essa situação? Eis as manifestações de nossa pouca fé. Queremos sugerir a Deus o tempo e o modo de intervir em nossa vida, na vida do mundo. Essa é uma ideia de quem pensa em manipular a Deus. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha hora e tem que me dar o que eu peço. E na experiência da fé, não é essa a realização, não é assim que ela acontece. Na realidade, é difícil muitas vezes compreender por que acontecem certos fatos, mas os cristãos sabem que Deus o vê e nele confia, não fica inerte, se esforça, reza, porém acima de tudo tem grande esperança, põe a sua confiança em Deus. E aí está então o que nós chamamos do risco da fé, a acreditar, porque nós sabemos que Deus não falha. Se nós seres humanos falhamos, se nós não correspondemos a Deus do jeito que Deus espera que nós o façamos, e não façamos da melhor maneira possível, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Mas é preciso nós termos essa compreensão, que a gente não pode, e graças a Deus que nós não podemos, manipular a Deus. Então que a graça dele continue sempre ajudando-nos, fortalecendo-nos, para que assim possamos continuar o nosso caminho, a nossa busca, a nossa experiência da fé, a nossa comunhão com Deus, a graça de Deus que acontece aqui, acolá, e acontece na nossa experiência de fé de uma comunidade. E que tenhamos a coragem de entrar nessa barca, aonde Jesus é aquele que dá o norte, é aquele que nos dirige, é aquele que nós seguimos. E que em meio às tempestades nós tenhamos a força, a coragem, a determinação sempre da vida, do encontro, da beleza, da graça, do amor de Deus. Que Deus vai assim realizando, cumprindo na vida de cada um e de todos nós. Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos chegando mais uma vez, né? Aí o tempo não para, o final de mais um programa Cristo no Lar, nessa terça-feira, dia 4 de julho. E que a graça de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo,
Abençoe você, sua família, o seu dia, sua comunidade e que o amor e a presença dele seja sempre a força necessária em meio às dificuldades, à tempestade da vida. Bom dia a todos e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.